Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, e vamos continuar agora com o funcionamento da ALESC, né? Vamos ir além das comissões e vamos estudar como funciona todo o rito, né? Então, a aula de hoje é focada em como a sessão plenária acontece. Então, como que funciona esse rito que acontece toda semana, das ordens dos dias, das votações, tá? Então, será um passo a passo de 7 vídeos na sequência sobre todo o restante do regimento interno. Beleza, pessoal? A aula de hoje é focada nos artigos 95 a 115. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixe seu comentário, comente como você está, qual que é o seu foco de hoje, vamos que vamos, pessoal, e mantenha-se aí no edital, né? Vamos continuar estudando, mesmo que o edital esteja suspenso, né? Então, bora lá, pessoal. Vamos que vamos. Bom, um outro ponto, quem preside a sessão plenária, né? Então, quem preside, é claro que é o presidente, né, pessoal? O presidente da ALESC é quem dirige a sessão e é o supervisor de todo o trabalho da ordem, né? Então, é uma palavra importante e ele que mantém aí todo o funcionamento, a questão aí das regras do regimento interno, tá bom? E também, né, pessoal, em qualquer discussão, o presidente pode transmitir a presidência a um substituto, tá? Pode passar a palavra também, né, em caso de necessidade. O presidente poderá também, em qualquer momento, tá, pessoal, fazer ao plenário comunicação de interesse da Assembleia Legislativa ou do Estado. Então, por exemplo, se ele quer dar uma informação muito importante, alguma comunicação aí que realmente seja de interesse público, seja de interesse do Estado e da ALESC, ele pode informar, né? Por exemplo, vamos iniciar agora uma comemoração festiva do Estado relacionado a Oktoberfest, às festas aqui em Santa Catarina, as turísticas, qualquer coisa, na realidade, aí, né, que seja a percepção do presidente de comunicação de interesse da ALESC ou do Estado. Mas normalmente são assuntos mais oficiais, né? Que são comunicados, que o presidente pode usar a sua cadeira para comunicar, tá bom? Olha só, a hora do início e durante o trabalho da sessão, não se encontrando o presidente no recinto, será substituído pelo primeiro vice-presidente. E caso o segundo vice-presidente não esteja, serão substituídos pelos secretários, pela ordem vedada à direção dos trabalhos a deputado não integrante da mesa. Então, nenhum deputado que esteja fora da mesa pode ser responsável por dirigir aí a sessão, né? Primeiro presidente, depois primeiro vice, depois segundo vice, senão depois vamos para os secretários aí para assumirem os trabalhos da mesa, tá bom? Os pontos que são importantes aí dentro da sessão plenária, tá? Primeiro, eu até recomendo que um dia vocês assistam uma, né? Que estejam com tempo, estejam cansados de estudar, vai assistir só para ver, né? Ver se você aguenta aí assistir uma sessão completa, né? Tenta gravar quais são os ritos, né? E o passo a passo que está acontecendo durante esse período. Bom, um ponto importante é que a sessão da Assembleia só pode ser encerrada no caso, tá, pessoal? Antes de finalizar todos os procedimentos de tumulto grave, falecimento de um deputado, ex-deputado ou chefe de poder, deliberação do plenário, então se o plenário votar, não, vamos finalizar a sessão por hoje, e presença de menos de 1/5 dos deputados. Então, se aparecer menos de 20% dos deputados presentes, então a sessão plenária não irá acontecer, né? Ela pode ser encerrada antes mesmo de começar, antes mesmo do primeiro expediente, tá bom? E a suspensão da sessão. A sessão ela pode ser suspensa também, tá? Não apenas encerrada, ela pode ser suspensa. Então, no caso, né, de perturbação da ordem, então estão voltando um projeto polêmico, né, que está dando problema, está dando muito zum, às vezes problema com o pessoal que está assistindo, os próprios deputados. Então, nesse caso, ou em caso de acordo firmado pelas lideranças dos partidos, dos blocos, pelo prazo máximo de 30 minutos, pode ser feita então uma suspensão, tá, pessoal? Então, até 30 minutos, conforme aí as lideranças, tá, pessoal? Ou então conforme o presidente da Assembleia, pode ser
feito um pedido de suspensão. E caso não melhore a situação, o presidente vai aí encerrar a sessão, né? Então, normalmente, antes de encerrar, por um tumulto grave, tenta-se a suspensão, né? Se for algo que já observe que será inviável de melhorar, aí já é encerrada a sessão plenária do dia, tá? No horário da explicação pessoal, quando o deputado, mediante autorização prévia, cedê-lo a um prefeito, a um vereador, nas terças e nas quartas, será pelo prazo aí de 10 minutos, tá, pessoal? Então, o deputado ele tem um tempo aí de 10 minutos que ele pode escrever aí para comentar sobre o projeto, comentar sobre algum assunto da semana. Ele pode escrever e ele pode ceder esse período aí para um prefeito, um vereador, para um representante de uma entidade social ou um movimento social, tá? Mas claro que ele tem que ter o que? Autorização prévia, tá, pessoal? Autorização prévia aí, e que deve ser feita mediante o requerimento dos líderes da bancada, que vai encaminhar ao plenário aí, tá, pessoal? Para discussão e aprovação, tá? Então não pode fazer isso por fazer sem comunicar a ninguém, tá? Isso é muito importante. Sempre que você fizer, você vai ter que pedir autorização ali para o líder de bancada e também para a plenária. A prorrogação da sessão. A sessão, pessoal, ela pode ser prorrogada. Então, no caso de uma votação que seja muito importante, como por exemplo a lei do orçamento, o PPA, né, o plano plurianual, que é o planejamento do governo aí de 4 anos, em termos orçamentários, o prazo ele pode ser prorrogado em uma vez, tá, pessoal? Mas não por tempo superior a 1 hora. Então, não pode ser prorrogado por mais de 1 hora. Para continuar a discutir a votação da matéria da ordem do dia, né, pessoal? E nesse caso ainda vai eliminar o horário de explicação pessoal, tá? Esse é um ponto importante. Pode ser prorrogado aí por uma vez e vai ser prorrogado, né, pessoal? Para a discussão da ordem do dia. Não para, por exemplo, o horário de explicação pessoal, mas sim a prorrogação, isso é importante. Ela é referente à discussão da matéria da ordem do dia, tá? Então, se vai ser votado, por exemplo, a lei do orçamento, pode ser prorrogado aí, tá? Por 1 hora, caso necessário. Essa prorrogação, ela pode ser requerida por um deputado, por escrito e imediatamente deliberada pelo plenário. E se for requerida por todos os líderes que estão ali de bloco parlamentar, vai ser decidida pelo presidente de ofício. Então, nós temos que qualquer deputado pode pedir a prorrogação da sessão para a discussão dos projetos, que vai ser aí, né, pessoal, votado pela plenária, por todos os deputados. Ou então, se todos os líderes de bancada concordarem que é necessária a prorrogação da sessão, o presidente vai decidir de ofício. O esgotamento da hora, pessoal, ele não interrompe o processo de votação ou de verificação, nem apreciação de requerimento, tá? Então, não é porque acabou a hora que a votação vai ser interrompida. Aprovada ou deferida a prorrogação, não poderá ser reduzido o prazo, salvo ser encerrada a discussão da matéria que está em debate. E a prorrogação será automática quando estiver em apreciação. Então, o que acontece, tá, pessoal? Nós estamos discutindo um projeto de lei e deu o horário da sessão. Vai ser prorrogado, tá, pessoal, até o término da discussão, né? Até o término do projeto em discussão. Isso é um ponto importante. Então, para um projeto de lei não ficar na metade, né? Vai ser terminado até aí acabar toda a votação desse projeto de lei específico, dessa proposição da matéria em debate. Em relação à ordem, pessoal, a ordem da sessão, que vai ser mantida aí principalmente pelo presidente da Assembleia, que é responsável pela ordem e manutenção dos trabalhos, deve ser observado que só os deputados podem sentar na plenária. Então não pode ter assessores e pessoas de fora na plenária, nem prefeitos e vereadores que vieram visitar. Não será permitida a conversação que perturbe os trabalhos.
Então, o deputado não pode ficar conversando com o outro durante a plenária. O presidente e quem estiver no exercício da secretaria falarão sentados e os demais deputados de pé, a não ser que estejam fisicamente impossibilitados. Então, o presidente, tá? E quem estiver ali na secretaria, na primeira secretaria, vão falar sentados. E o restante, tá, pessoal, tudo de pé na plenária. O orador, então o orador aí que vai comentar sobre o projeto de lei, a pessoa que está no momento com a fala, irá falar da tribuna, a menos que o presidente permita o contrário. Então, por exemplo, a pessoa quer falar ali da bancada, não quer subir para falar na tribuna. O presidente pode permitir, né? A pessoa vai pedir e o presidente pode permitir. Ao falar da bancada, então se a pessoa falar da bancada, o orador em nenhuma hipótese poderá fazê-lo de costas para a mesa. Então vocês viram, né? São procedimentos, são critérios criados aí para manter um caráter oficial, um caráter aí formal dessas sessões plenárias. Então, quando você fala da bancada do seu lugar, você fala aí sempre olhando para a mesa. E nenhum deputado será permitido falar sem pedir a palavra e sem que o presidente a conceda. Não sei se vocês já viram, né? Que de vez em quando eles ficam mais exaltados e aí eles cortam o microfone, né? Porque não é permitido falar, né? Só é permitido se o presidente autorizar. Então, mesmo que a pessoa se passe, aí eles cortam o microfone e a pessoa não fala, né? Esse é um ponto interessante e é para evitar problemas, né? Para seguir o regimento interno e que não seja necessário nenhuma ação, né? Além. Então, o presidente é responsável por manter a ordem, tá? Então, ele tem que pedir autorização e o presidente tem que conceder. Para a manutenção da ordem ainda, pessoal, tem outros pontos. Olha só, se o deputado ele pretende falar ou permanecer na tribuna antirregimentalmente, então, por exemplo, o próximo deputado vai vir falar na tribuna e o outro deputado não quer sair, né, pessoal? Isso acontece, né? O presidente vai ter que advertir, né? Vai ter que chamar a atenção e, tá, pessoal, se o deputado insistir em falar, o presidente tem que declarar que está acabado, que o discurso do deputado anterior está acabado. E caso o deputado não queira ainda sair, né, aí vão ter as sanções aí, né, as sanções do regimento interno. E dentre elas, né, pessoal, responder na corregedoria, né, se começar a não seguir o regimento interno, não querer seguir os processos, as ordens, né, conforme a gente está vendo. Se o deputado perturbar a ordem ou o andamento regimental da sessão, o presidente poderá adverti-lo oralmente e, ou conforme o caso, poderá encaminhar a corregedoria ou comissão de ética e decoro parlamentar. Então é o caso que eu comentei, né? Se aquele caso o deputado não quiser sair da tribuna, começar a atrapalhar o andamento, ele pode responder na corregedoria e na comissão de ética, pode até perder o mandato em casos extremos, né? A gente até vê de vez em quando algumas situações ali, né, em noticiários de possíveis deputados que estão com o mandato aí correndo risco por problemas relacionados aí ao regimento interno e aos problemas que vão para a corregedoria e a comissão de ética e decoro. Sempre o deputado, quando falar, vai dirigir a palavra ao presidente e aos demais deputados. Não sei se vocês já viram, né, até na votação do impeachment da Dilma, lá há muito tempo atrás, e se vocês observarem qualquer sessão plenária, os deputados vão: olá presidente, caríssimo presidente, Vossa Excelência e meus caros colegas. Você sempre tem que se dirigir ao presidente e aos demais deputados no começo da fala. São procedimentos formais, tá, pessoal? Procedimentos formais bem comuns no âmbito legislativo. Dirigindo-se ou referindo-se em discurso a outro parlamentar, o deputado deverá tratá-lo de deputado, senhor ou excelência. Então, né, pessoal, na sessão legislativa você vai tratar a pessoa de forma adequada. Caríssimo deputado, senhor, vossa excelência, você vai usar termos educados, né, polidos, conforme o próprio regimento interno define.
nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a outro deputado. E isso aí, né, pessoal, você pode responder pelo regimento interno à corregedoria e à comissão de ética e decoro, se você agir de forma desrespeitosa ou descortês aí, fora dos padrões aceitos pelo regimento interno. E o orador não poderá ser interrompido. A pessoa que está falando lá na tribuna ou na bancada, se o presidente assim permitir, não poderá ser interrompida, a menos que essa pessoa conceda, né, pessoal, conceda a palavra, e também o presidente. E além disso, se ela for interrompida, o presidente vai ter que intervir. Em questão de fala, né? Quando um deputado pode falar, então, diante de tantas regras? O deputado pode falar quando ele apresenta uma proposição. Então, ele está apresentando um projeto de lei, está apresentando um requerimento. Ele pode pedir a fala, ele pode falar para tratar da proposição em discussão. Então, eles estão discutindo o projeto de lei X. O deputado pode pedir a fala, levantar ou contrapor questão de ordem. Então, por exemplo, tem um outro deputado lá conversando lá na parte esquerda. Ele pode falar para comentar essa questão de ordem. Ele pode sim apresentar uma reclamação, fazer comunicação ou versar sobre assuntos diversos e encaminhar a votação, né? Então, ele encaminha a votação favorável a esse projeto. Ou, a juízo do presidente, contestar a acusação pessoal à própria conduta, né? É claro que vários desses ele tem que pedir autorização para a mesa, tá? Para poder falar e apresentar reclamação. E além disso, né, se o presidente considerar adequado, ver um deputado falando de outro, o presidente pode solicitar se ele quer responder em relação àquele assunto, tá bom? Qual que é o local, tá, pessoal? O local, então, é o plenário. O plenário da LESC é onde acontecem as sessões. Só são admitidos os deputados e os servidores, tá, pessoal, da LESC, que são designados aí para participar, jornalistas credenciados e também, por exemplo, se for chamar um prefeito que passou pela plenária, um vereador, essas pessoas serão admitidas no local. As demais pessoas, pessoal, poderá assistir, tá, através de galerias, às sessões, desde que trajadas de forma adequada e não ofensiva a critério da presidência, não podendo dar sinal de aplauso ou reprovação ao que se passar no recinto, né? Então, tecnicamente, você não pode aplaudir ou vaiar, né, o que acontecer dentro do plenário. A gente às vezes observa que algumas votações são mais acaloradas e o pessoal que está assistindo aplaude, vaia, né? Mas isso é contra o regimento interno. As sessões plenárias da Câmara, elas acontecem sempre terça, quarta e quinta, tá, pessoal? Elas vão ter durações de 4 horas. Terça e quarta começam às 2, tá? Terça e quarta começam às 2 e aqui nas quintas-feiras começam às 9 da manhã. Exceto, né, se tiver um calendário diferenciado conforme a maioria dos líderes, tá? Nesse caso, vai ter que passar pela mesa e será votado e discutido um outro calendário, né, um outro calendário firmado. Mas, a princípio, terça e quarta às 2 e quinta às 9, tá? Esse é o horário definido no regimento interno. Na hora do início da sessão, os membros da mesa e os deputados ocuparão os seus lugares, devendo permanecer na direção de trabalhos, no mínimo o presidente e um secretário, ou outro membro da mesa. Então, pelo menos o presidente e um outro secretário têm que estar aí na mesa. Não se encontrando presente nenhum membro da mesa, o presidente confidará um deputado para exercer a função de secretário. Então, se os 4 secretários não estiverem aí disponíveis, o presidente pode chamar um para comparecer. Achando-se presente no mínimo 1/5 dos deputados, então com 20% pelo menos presentes, o presidente declarará aberta a sessão proferindo as seguintes palavras. Então vejam, né? Tem até as palavras que o presidente da LESC tem que abrir a sessão. Sob a proteção de Deus, declara aberta a sessão. Então, sob a proteção de Deus, declara aberta a sessão. Findo o prazo, qualquer deputado poderá solicitar que seja feita a chamada e confirmada a falta de quórum. Poderá pedir o cancelamento da sessão, que será acatado pelo presidente,
computada a falta dos membros. Então, se for observado, tá, pessoal, que tem menos pessoas que o suficiente, menos que o 20% mínimo, né, 1/5 dos deputados, nesse caso será declarado aí, pode ser pedido uma contagem por qualquer deputado, que será declarado aí a falta de quórum. E no caso do cancelamento, o presidente fará a lavratura, né, e postará no Diário Oficial. Só para mostrar para vocês, ó, eu estava olhando aqui as últimas reuniões que nós tivemos na Alesc, tá? Então nós tivemos a reunião no dia 7, ó, na terça-feira às 2 horas, na quarta-feira às 2 horas e na quinta às 9 da manhã. A gente pode ver, ó, toda a questão do expediente, então que é o recebimento dos ofícios, dos requerimentos, das moções, tá? Isso aqui a gente vai ver depois, em vídeos futuros, o que são cada um desses documentos. E aí depois nós temos a ordem do dia, o que será votado, tá, pessoal? Então os projetos de leis, as moções, tá? Então tudo aqui fica dentro aí do site da Alesc e você pode acompanhar aqui nas sessões plenárias. Então quem quiser interesse, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Bom, continuando, em relação às questões de ordem, tá? Questão de ordem é toda dúvida, interpretação ou observância deste regimento. Então, por exemplo, todo o processo para cancelar uma sessão, todo o processo para iniciar a votação é uma questão de ordem que será, né, analisada conforme o contexto do regimento. A questão de ordem, pessoal, deve ser objetiva e restrita à matéria em apreciação, com a indicação precisa das disposições do regimento que devem ser elucidadas. Então, se numa votação eles estão em dúvida se vai haver cancelamento ou não de uma reunião, eles têm que analisar conforme o regimento, qual que é o artigo que declara que vai ser cancelada a reunião nessa situação, né? São questões de ordem que vão ser analisadas. Se o deputado não indicar inicialmente as disposições de que se atenta à questão de ordem, enunciando-as, o presidente não permitirá sua permanência na tribuna ou no microfone e determinará a exclusão das suas palavras na ata. Durante a ordem do dia, então durante a votação, só poderá ser levantada a questão da ordem atinente diretamente à matéria que nela figure. Nenhum deputado poderá exceder seu prazo de 3 minutos para formular questão de ordem. Então, se o deputado vê um problema em relação ao regimento interno que não está sendo cumprido, ele tem que abordar, né? Ele pode falar na tribuna por até 3 minutos, né? Não poderá se exceder. Se for observado que não tem sentido, né? Que não tem nexo aquela questão, aí pode ser retirada da ata, então, até essa informação. Quando for votado, pessoal, ou quando for discutido e votada a redação final, a palavra para formular a questão de ordem só poderá ser concedida uma vez ao relator, uma vez a cada líder e uma vez ao autor da proposição, tá? Então, depois que foi discutido e votado um projeto de lei, as questões de ordem, tá, pessoal, a fala só pode ser atribuída ao relator, que é a pessoa responsável por discutir o projeto, aos líderes de bancada, que sempre tem a oportunidade, né, de ter a fala, e ao autor que fez o projeto, tá, pessoal? Depois do líder falar, o relator e o autor da proposição, a questão da ordem será resolvida pelo presidente da sessão, não sendo lícito ao deputado opor-se à decisão ou criticá-la. Então, depois que o líder, o relator e o autor, o presidente da sessão que mantém a questão de ordem, tá, pessoal, e fala. O deputado que quiser comentar, criticar a decisão do presidente ou contra ela protestar, poderá fazê-lo na sessão seguinte, somente na próxima sessão, então, que ele vai poder abordar, tendo preferência para o uso da palavra durante 10 minutos, na hora do pequeno expediente. A gente já vai explicar, tá, pessoal, como que funciona a sessão plenária, o pequeno expediente, o grande expediente e a ordem do dia. Então, caso um deputado queira reclamar das questões de ordem, ele vai reclamar na sessão seguinte, no começo da sessão ordinária, que é o pequeno expediente.
E um deputado, em qualquer caso, poderá recorrer da decisão da presidência para o plenário, ouvida a Comissão de Justiça, que terá o prazo de 2 reuniões para se pronunciar sobre o recurso. Agora, eu vou explicar para vocês as etapas de uma sessão ordinária, tá? Então, a sessão ordinária é formada pelo pequeno expediente, o grande e a ordem do dia. O pequeno expediente, pessoal, ele vai ter um prazo de 60 minutos, improrrogável, 60 minutos e deu. Então, por exemplo, na terça-feira é das 2 às 3 da tarde, tá? Quando abre o início, então, o segundo secretário, ele vai comentar sobre o que aconteceu na sessão anterior. Se vocês ligarem, né, pessoal, acompanharem uma assembleia, uma sessão da assembleia, vocês vão observar, então, que no começo ele só comenta os principais tópicos da sessão plenária anterior, que o presidente aí vai considerar aprovada, mesmo votando ou não, né? Então, ele vai considerar aprovada a ata da assembleia da sessão plenária anterior. Se o deputado ele quiser que seja retificado algo da ata, ele pode fazer por escrito, tá? Ele pode mandar por escrito para que seja retificado. Então, ele não concordou com algo que foi escrito aí pelo secretário. Depois disso, pessoal, nós temos aí a leitura da ata, a distribuição do expediente aos deputados inscritos, tá? Então, os deputados vão poder aí se inscrever, né, quem quer falar antes de começar a sessão, podendo cada um falar por 10 minutos e apenas uma vez, né? E é claro que tem a análise do tempo, do prazo, tá? A inscrição dos oradores para breve comunicações e para explicação pessoal será feita em uma lista única. Então, para breve comunicações e explicação pessoal sobre qualquer assunto relacionado à atividade será feita em uma lista única, e a inscrição será feita pelo primeiro secretário ou primeira secretária da mesa, onde este vai determinar, tá, pessoal, em caráter pessoal intransferível de terça a quinta, tá? Então, ele vai determinar aí qual que vai ser o momento da fala do deputado. O deputado que chamado a utilizar o seu tempo não se apresentará, ele vai ser excluído, então, da lista. Depois que o pequeno expediente acaba, nos 60 minutos, nós vamos ter o grande expediente, tá, pessoal? Então, vão ser mais 60 minutos aí relacionados à discussão inicial, tá? Esse período, pessoal, ele vai ser destinado aos partidos políticos, cabendo aí às lideranças de bancada, às lideranças do bloco parlamentar, a inscrição dos oradores, tá? De acordo aí com uma escala, seguindo os critérios de proporcionalidade do bloco, divisão do tempo, tá, pessoal? E também a questão aí dos horários. É claro que, olha só, na elaboração da escala é aplicado o princípio da proporcionalidade. Não haverá divisão dos tempos não utilizados pelo partido. Então, olha só, se o outro partido não vai utilizar, não vai ser dividido entre os outros, tá? E o partido que não pretende utilizar o horário poderá ceder a outro. Então, um bloco ele pode sim ceder a outro, né? Mas não vai ser dividido entre os demais que sobraram. Então, por exemplo, um bloco união pode ceder a outro bloco, mas se aquele bloco não participar, ele não vai ser dividido entre os demais, tá? E é sempre analisado o princípio da proporcionalidade. Então, nós temos 1 hora, a sessão começa às 2. Nós temos 1 hora, pequeno expediente, 1 hora, grande expediente. Gravem, o pequeno expediente ele é focado nos deputados. O grande expediente ele é focado mais em aspectos dos blocos de liderança, né? dos partidos. Depois nós temos a ordem do dia. Então, a ordem do dia, pessoal, ela vai começar aí todas 4 horas, todas 16 horas, então, né? Na terça e na quarta. E na quinta, pessoal, vai terminar aí depois que o grande expediente tiver se encerrado, beleza? E a ordem do dia poderá ser antecipada caso aí a maioria dos líderes vote a favor. O presidente, pessoal, ele vai comunicar aos líderes com 1 hora de antecedência a antecipação da ordem do dia. Então, ele tem que informar, né, se não teve nenhuma inscrição para o pequeno expediente e nem vai ter para o grande, ele tem que informar a antecipação da ordem do dia. Iniciada a ordem do dia,
o presidente conferirá no painel eletrônico os deputados presentes no recinto. Então ele tem que verificar se tem pelo menos um quinto, então 20% dos deputados. Sempre que for procedida a verificação do quórum, em qualquer momento da sessão, o nome dos deputados presentes será registrado no painel eletrônico, em ata. O deputado que adentrar ao plenário, após a verificação da presença e ao tempo de participar das votações, solicitará ao presidente o registro da sua presença. Então, se chegar mais tarde, tem que avisar ao presidente. O presidente, pessoal, ele vai dar conhecimento de todas as proposições que estão ali para votação, para deliberação do plenário. Tá? Então, havendo matéria a ser votada e número legal de deputados para deliberar, será procedida imediatamente a discussão e votação de acordo com as regras do artigo 231, que nós vamos ver aí na sequência. Caso ocorra, pessoal, a falta de quórum para as votações, será o que? Proceder a discussão da matéria constante da ordem do dia. O ato de votar em nenhum momento vai ser interrompido, tá? Mesmo que esteja acabando o horário, ele não será interrompido, ele vai ser continuado. Na votação pelo processo nominal, os nomes dos votantes e o resultado da votação serão registrados no painel eletrônico em ata. Então, a votação nominal fica registrada, tá, pessoal? Tanto no painel como em ata. E o deputado pode solicitar, né, que a votação seja pelo processo nominal. A explicação, pessoal, ela vai acontecer depois da ordem do dia, né? Normalmente são assuntos aí que quando um deputado fala do outro, questões muito particulares, depois de todo o processo da ordem do dia, que teremos aí então a possibilidade da explicação pessoal. O presidente ele vai conceder a palavra aos deputados inscritos nessa lista única pela ordem e que não tenha feito uso da palavra no tempo destinado às breves comunicações. Então você não tem que ter falado no pequeno expediente nem no grande expediente, tá? E aí sim você vai poder falar depois na explicação pessoal, depois que acabou a ordem do dia. Sendo que o assunto é livre da escolha, né, do caráter pessoal, da explicação pessoal aí, depois de 10 minutos, tá bom? Pode ser prorrogado se não houver outros inscritos nessa lista. E depois, pessoal, de esgotado o prazo da sessão, o presidente, tá, pessoal, informará a ordem do dia da sessão seguinte. E após o encerramento da sessão, no mesmo dia, o presidente vai protocolar, tá, pessoal, a ordem do dia. O que se espera que seja votado aí na próxima sessão, né? Os projetos que passaram pela mesa e pelas comissões permanentes. Então, pessoal, esse é o ponto inicial, tá? É a primeira parte da votação. O que é importante? Que nós temos o pequeno expediente, que é mais a caráter dos deputados. Depois nós temos aí o grande expediente, que é 1 hora também, só que é mais relacionado à bancada, bloco parlamentar. E depois nós temos a ordem do dia com as votações. E a votação nunca pode ser interrompida. Esses são os principais conceitos aí da nossa aula. A questão de fala. Nós temos vários momentos que os deputados podem apresentar, né? E em vários deles tem que ser concedida pelo presidente, né? Dependendo do momento em que está a discussão do projeto, da proposição, tá? Por mais era isso, pessoal. É um assunto um pouco chato, né? Mas com o tempo você vai entendendo todo o funcionamento. Depois que você tiver visto tudo, é interessante você assistir uma sessão, né? Para reiterar tudo aquilo que você viu e entender na prática como que funciona esse rito, tá bom, pessoal? Então, continue estudos, foco e uma boa semana a todos.